E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer uma aula breve aqui e sucinta a respeito do dólar index ou DXY. Um aluno meu, Emerson, estava com algumas dúvidas e eu achei melhor fazer uma aulinha, né, mais completa aí para ele entender melhor como que funciona o DXY, tá bom, pessoal? Então vamos lá? Então, como que o DXY influencia o mercado, né? Então, como que o DXY vai influenciar, tá, o nosso mercado, tá? Então, é uma questão que eu vejo muito, né? As pessoas ficarem nessa dúvida, mas como que o DX vai influenciar o mercado? Como o DXY influencia o mercado? Enfim, quando a gente pensa nos pares de moedas aí, né? Foi criado o DXY para mais ou menos ter uma noção, um panorama ali de como que as moedas estão se comportando num sentido mais generalista dentro do mercado financeiro ali. E com isso você não precisa ficar olhando um monte de coisas, você olha essas principais e ali você tem uma noção mais ou menos de para onde é que essa moeda está indo, está sendo, o dólar está valorizando ou está se desvalorizando perante o mercado, né? Então a economia está aquecida ou não, olhando esses pares de moedas, você consegue mais ou menos entender esse direcional. Mas eu vou explicar um pouco melhor lá na frente. Então, hoje vamos falar sobre o DXY, também conhecido como dólar index, índice do dólar, uma ferramenta essencial para quem opera no mercado financeiro, especialmente no mercado de câmbio e futuros, como o dólar futuro, que é o ativo que eu sou especialista, né? Que eu tenho um curso, inclusive na Hotmart, onde eu explico como que você pega um time de entrada ali, olhando sucintamente ali os juros, dando uma olhadinha nessa questão macro, né? Para entrar no trade de forma bem simplificada, tá? Como vocês sabem, quem já me segue aqui, eu já fiz várias mentorias aí, mais de 24 cursos e com isso eu vim com, assim, muita informação. E eu fui atrás de cada uma dessas informações e fui vendo dessas aí quais eram as informações mais relevantes para eu fazer os trades ali no dólar. Até o final do curso eu vou falar para vocês aqui, né, dessa aula, a respeito da minha opinião sobre o DXY como time de entrada para o dólar, se eu uso ou se eu não uso. Então assista até o final. O DXY é um índice que mede a força do dólar americano, né, em relação a uma cesta de 6 principais moedas mundiais, sendo o euro, né, fazendo como parte dessa cesta 57,6%, o iene japonês fazendo ali parte de 13,6% dessa cesta, a libra esterlina 11,9%, o dólar canadense 9,1%, a coroa sueca 4,2% e o franco suíço 3,6%. Então, esses são os pesos percentuais que refletem a participação de cada moeda no índice do dólar, tá? Então, qual que é a moeda mais importante no DXY? O euro, porque tem 57%. Então, se ele estiver influenciando para cima ou para baixo a cesta, a tendência, né, é que esse valor do DX venha acompanhar mais o patamar de nível ali do euro, tá? Claro, as outras também têm um peso aí, mas o euro com certeza é a moeda que mais influencia no valor do DXY, tá? Ele foi criado em 1973 e serve como termômetro do dólar no cenário global. Então, quando falamos em DXY subindo, significa que o dólar está se fortalecendo em comparação com essas moedas, tá? Se o DXY cai, o dólar está se desvalorizando. Então, como que o DXY impacta o mercado? Para quem opera no mercado de câmbio, especialmente no dólar futuro, o DXY é um indicador-chave. Ele nos dá uma visão mais ampla da força do dólar e pode servir como um sinal para entender tendências de mercado. Então, por exemplo,
Se o DXY está subindo, pode indicar que o dólar está se valorizando globalmente, o que pode refletir em uma pressão de alta sobre o dólar futuro aqui no Brasil. É 100%? Não, mas ele pode acompanhar. É claro que você tem que pegar os times de entrada ali com o fluxo para entender essa questão do DXY, tá? Se o DXY estiver caindo, o oposto pode acontecer, sugerindo que o dólar está perdendo força, o que pode abrir espaço para uma desvalorização no mercado de câmbio. E isso você vê principalmente em momentos de notícias, tá, pessoal? Você olha lá e consegue ter essa noção de, opa, pode ser que o dólar caia, pode ser que o dólar suba. Então, como eu vou analisar o DXY no dia a dia? Para traders, né, de dólar futuro, o DXY é uma ferramenta importante para complementar a leitura de fluxo e de preço. Para mim, o mais importante é fluxo e preço. Hoje, dia 6/3, eu peguei mais de 40 pontos no dólar, justamente olhando região, né, preço do dólar ali, né, e também a questão do fluxo. O DXY no dia de hoje, quando eu peguei esse time de entrada, ele estava apontando o dólar para baixo. O dólar deu uma estinguilhada lá, né? Foi para cima com tudo. Por quê? Porque para mim, eu olhei aquela região e eu entendia, pessoal, que aquela região era uma região de compra, não de venda. Então, apesar do DXY e a saída da taxa de juros ter saído ali perto daquela região, era para, teoricamente, o dólar derreter. Só que o dólar já tinha caído ali alguns pontos, tá? Então, para vocês terem a noção, até o horário dessa notícia aí, o dólar tinha caído 32 pontos, pessoal. Então, assim, quando deu 10h30, era fechamento mínima e um suporte importante do diário. Dificilmente o mercado ia querer vender o dólar ali. Então, essas sacadas que os meus alunos, né, têm quando estão me acompanhando aqui no Panorama, e também tem essas sacadas, porque lá no curso eu falo, ali não é uma região para você fazer nada. Agora você espera, porque aí você tem uma concretagem que dificilmente o preço vai passar dali. Com isso você não entra em furada, tá? Então quem vendeu o dólar exatamente ali, olhando o DX e tal, deu uma virada na curva de juros nesse momento, e foi a hora que o trade virou ali e deu mais de 30 pontos, né? Como eu entrei com mais contratos ali, soltei uma parcial, porque tinha uma região ali de acumulação, e levei o trade até lá em cima no 5.794, mais ou menos por ali. Então, é importante sim você ter uma noção, você quer aprender a ver, eu acho que é importante. Eu olho o DXY para a avaliação do pré-mercado no Panorama, mas não é algo que eu olhe para a tomada de decisão no intraday, num micro momento de entrada no dólar, tá? Então, isso é importante para vocês. Então, observar o comportamento do índice durante eventos macroeconômicos, como decisões de taxa de juros nos Estados Unidos ou divulgação de dados econômicos, pode ajudar a antecipar movimentos importantes no mercado de câmbio. Por isso é importante monitorar tanto o DXY quanto outros fatores que impactam o mercado de dólar futuro, como a liquidez e o fluxo de ordens, para que as suas operações sejam mais embasadas e muito mais seguras. A aplicação prática durante a aula. Vamos olhar para os gráficos recentes do DXY e a gente vai comparar com o comportamento do nosso dólar futuro aqui, tá? Vou mostrar como esse índice reagiu em eventos ali globais, por exemplo, hoje eu vou mostrar, e como podemos usar essas informações para melhorar nossas decisões de entrada e saída nas operações, ou não, se de repente eu vou dar uma olhada, mas não vou criar um viés e realmente operar o que o fluxo está me mostrando ali, tá? Além disso, faremos um estudo prático de como o movimento do DXY pode ser um forte indicativo de tendências no curto e no médio prazo. Eu vou mostrar isso aqui no gráfico para vocês, tá? Vamos lá, então? Eu vou abrir aqui minha Profit, tá? Vou tentar encaixar o máximo possível o gráfico para vocês compararem o dólar index e o nosso dólar futuro, tá bom? Bem, pessoal, esse aqui é o nosso dólar index, tá bom? E esse aqui é o Dolfut, o nosso gráfico do nosso dólar aqui versus o real, tá? Então, por exemplo, no dia de hoje, se você pegar o candle aqui,
você viu que teve uma variação ali de 0,42%. Aqui, se você pegar e olhar, você teve 0,06. Então, não se correlacionar. O que vocês têm que entender é que às vezes o cenário interno ou a questão do preço do ativo vai ser mais importante em alguns momentos do que a virada do DXY, algo desse tipo, porque você está comparando o mercado internacional com o nosso aqui nacional, o interno, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui, a gente tem um topinho aqui, depois desce no dia 28/2. 28/2, 0,56%. Então, vamos lá para o dia 28/2. Vamos ver se esse aqui é 28/2. Aqui 27, 28/2, tá vendo? Chegou aqui, ele balançou, caiu. Correlacionou? Até correlacionou, mas olha como ele caiu bem mais, né? Bem mais do que o nosso dólar futuro, né? Que é mais de 3%. E aqui, vamos ver. Ele só dá pontos aqui, né? Aqui caiu meio. Mais 2, mais ou menos a mesma coisa, tá? Deixa eu ver aqui. Mais ou menos bateu. Então, você teve essa confluência aqui, ó. Você vê que ele deu essa subidinha aqui em 8 dias. Aqui, em 4 dias, 5 dias ele deu essa subidinha. A gente teve o carnaval aqui, então, né? Não vamos contar muito. Mas, por exemplo, esta queda aqui do dia 3/2, né? Do 3/2 pra cá, teve essa queda aqui de 2 dias. 3/2, vamos ver 3/2? Vamos ver. 3/2, vamos ver se é aqui. Deve ser mais ou menos aqui, pessoal. Ó, 4/2, 3/2, tá vendo? Ó como é que correlacionou aqui, ó. 3/2, tá? Então, do dia 3/2, eles deu essa quedinha aqui, depois subiu de novo, tá vendo? Em 6 dias, em 5 dias ele caiu. Então, realmente aqui também correlacionou. Então, você vê essa... Até aqui também você vê, né? Um canalzinho, né? De alta aqui, tá vendo? Fez um canalzinho de alta aqui, depois ele inverteu, né? Ele inverteu. E aqui também a gente teve esse canalzinho aí, né, no nosso dolinho, né? Mas é aquilo, né, pessoal? É muito difícil você conseguir pegar um time de entrada aqui com isso, entende? Não dá pra você fazer um setup, né? Ah, vou fazer um setup aqui, quando entrar, tô dando exemplo, né? Desceu, bateu aqui na média, eu vou vender o dólar, porque aqui bateu na média, sei lá, qualquer coisa do tipo aí, enfim. Eu acho muito mais difícil, mais complicado. A gente não tem só isso, a gente também tem a questão da curva de juros, né? Que é algo que eu olho bastante. Eu acho bem interessante a curva de juros, né? É o que eu olho para um melhor time de entrada. E isso eu ensino lá no curso para os alunos. Quando é que eu vou entrar? Na hora que eu tenho aquele time de entrada dos juros, geralmente eu tenho a movimentação na sequência do dólar, tá? Sacadinha para vocês de graça, mas só quem é meu aluno que entende isso daí lá, na hora que faz o curso eu explico. Então, é legal, é interessante quem quer se aprofundar um pouquinho mais no dólar, olhar essa questão. Então, vocês estão percebendo como realmente, né, se você olhar o dólar, né, nesse panorama aqui, ó, de novembro aqui até dezembro, né, ele foi subindo. Aqui de novembro, né, deixa eu pôr pra cá um pouquinho para vocês verem aqui. De novembro até dezembro, ó, ele também subiu aqui. Então, realmente tem uma certa correlação gráfica, né? Mas a gente não pode criar viés nisso, né? Por quê? Porque é difícil ter esse timing. Quando você vai pro mercado ao vivo, você vê que é bem diferente.
é bem mais difícil de você pegar esse time. Por isso que eu sou mais a favor de você até dar uma olhada, se você quiser. Eu não olho, tá? Eu não olho, sinceramente, eu olho a curva de juros, tá? De um jeito diferente, talvez, de muitas pessoas aí, que é o que eu ensino lá no curso, um jeito bem mais simplificado, e olho o fluxo e o que players específicos fazem ali nessa virada de juros. Bem, pessoal, depois vocês podem colocar isso aí para vocês verem um pouquinho melhor, tá? Mas enfim, eu tô mostrando o gráfico para vocês verem que realmente tem uma correlação bem proporcional do DXY com o nosso dólar, tá? E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui nos comentários. E aí, você também olha o DXY para tomar suas decisões de entrada no day trade? Se você faz isso e dá certo, deixa aqui nos comentários pra gente, tá? É importante a opinião de vocês também, tá? Outra coisa, me siga lá nas redes sociais, eu tô aqui no YouTube, né, com o panorama de mercado todos os dias. Também tem os resultados ali, eu ponho algumas postagens de alguns trades de swing trade e day trade também no dólar, todos os dias ali. E no Instagram também eu ponho bastante conteúdo legal, tá? Eu tenho uma aula grátis aqui de fluxo de ordens bem completa para você assistir, você vai gostar. Esse é o meu Instagram, Daniele Porto Trader, esse é o meu telefone, eu recebo mais mensagens pelo WhatsApp, então podem me mandar mensagens no